E aí galera, tudo beleza? Essa semana a gente tá completando 22 anos de Universidade do Inglês. E pra mim é muito curioso isso, porque eu tenho um pouco mais, né, de 22 anos. Só um pouquinho mais. I'll have to ask my accountant about that. Mas a minha história se confunde muito com a história da Universidade do Inglês, né? Foi o meu primeiro emprego, o meu primeiro trabalho de verdade, assim. Eu já tinha feito alguns bicos, né? Um bico aqui, outro ali, então tá concordando comigo, né? Eu tinha feito aí esses bicos, mas foi meu primeiro trabalho mesmo. Então a minha história profissional se confunde muito aí com a história da Universidade do Inglês, né? Meu pai trouxe esse método pro Brasil lá em 1997, começava a primeira turma de alunos da Universidade do Inglês. E eu já estava ali trabalhando nessa época. E hoje eu estava fazendo uma reflexão. I was remembering this time where the company started, how I started speaking English, my first students, my first online student. E eu estava fazendo essa reflexão e lembrando, né, como a empresa começou, como foi a minha jornada de trabalho, como eu comecei a falar inglês. Eu achava que inglês não era para mim. Minha primeira turma de alunos, depois meu primeiro aluno online e toda essa jornada aí ao longo dos últimos 22 anos. É curioso, né? Porque algumas coisas acontecem de comum, né, nessa história. Primeiro, né? I thought English was not for me. Eu pensei que o inglês não era pra mim. Eu tava num grupo de pessoas que não falavam inglês, eu não via ninguém falando inglês perto de mim naquela época, né, há mais de 20 anos atrás. E então, há mais de 20 anos, ninguém perto de mim falando inglês. E eu olhava para as coisas ao redor, a gente não tinha internet como a gente tem hoje, então eu não tinha esse contato com o inglês. E as experiências que eu tinha tido com o inglês até então, the experiences I've already had with English was terrible. Elas era terrível, era terrível. Então eu achava definitivamente e totalmente que o inglês não era pra mim, que eu ia fazer outras coisas. Então, I couldn't see myself traveling around the world. Eu não conseguia me ver viajando aí ao redor do mundo, viajando pra fora do país. Eu achava que esse negócio de inglês, ele nem tava no meu radar. Mas eu vi as primeiras turmas, as primeiras pessoas learning English in 8 weeks. Eu vi as primeiras pessoas aprendendo a falar inglês em 8 semanas. E aí eu falei, opa, peraí. There is a message here. Tem uma mensagem aí. Essas pessoas estão conseguindo falar inglês em 8 semanas. Aí eu vi meu pai, que foi a primeira pessoa que eu vi falando inglês em 8 semanas, né? Ele trouxe um método pro Brasil e ele aprendeu a falar inglês na nossa turma piloto, na nossa primeira turma. E aí essa chavinha começou a mudar. Opa, peraí. There is another way. Tem um outro caminho, tem um outro jeito. E aí eu fui lembrando disso, né? Dos meus primeiros alunos. Lembrei do meu primeiro aluno online, que era o João, from Santos, ele é lá de Santos, né? E a história dele, como na metade do curso ele teve essa oportunidade de receber uma pessoa da China lá na empresa dele. Não era da área dele, ele era da área de TI. E essa era uma empresa têxtil, então ela tinha bastante coisa de máquina, de produção. E ele estava relacionado à parte de tecnologia e não de produção daquele tipo de máquina. Mas ele era a pessoa na empresa que falava inglês. No meio do curso, ele passou o fim de semana falando com esse cara de fora, né? Eu não tenho certeza se ele era chinês ou se ele era coreano. E ele passou esse fim de semana conversando com esse cara em inglês e trocando experiências e ajudando ele, cuidando dele aquele fim de semana todo. E quando o cara foi embora, o João foi promovido, porque ele era a ponte, ele era a conexão com esse mundo lá fora. Para a empresa dele ele valia muito, porque ele era a conexão com esse mundo lá de fora onde as pessoas falavam inglês. E aí eu fui lembrando dos meus alunos do nosso social project, do nosso projeto social, e lá lembrando desse projeto social, daqui a pouco eu pego o meu celular e tinha uma mensagem: filho, você lembra qual era o nome daquele seu aluno que foi morar na Finlândia? E aí eu lembro dele, né? A história dele era marcante para mim, porque ele tinha bastante dificuldade quando ele chegou. Com um mês ele já estava junto com a turma. Quando ele estava ali com pouco tempo de curso, ele levantou a mão numa palestra com mais de 300 pessoas que a maior parte ele não conhecia, pediu a palavra e ele falou em inglês, agradecendo a nós aquilo que a gente havia feito na vida dele. E hoje ele mora na Finlândia, casou com uma mulher finlandesa que ele conheceu lá, né, que não fala, agora talvez ela já fale português, mas que não falava português. E foi curioso porque meu pai me perguntou isso, porque ele falou: eu tô aqui com o José Antunes, que também foi seu aluno, era amigo do Wagner, viu o Wagner falando inglês, e hoje ele mora na Itália. Então ele aprendeu inglês, depois aprendeu italiano com essa mesma metodologia por conta própria e foi morar na Itália. E são
histórias e mais histórias como essa que eu vou lembrando aí dos últimos 22 anos. Então é muito legal, eu acordei muito feliz porque eu acordei com essa reflexão, né, de 22 anos, é praticamente uma vida, é muito tempo, é legal. E aí quando eu fui olhar, uau, quanta história, né? São mais de 47 mil alunos formados, mais de 47 mil vidas transformadas através do inglês. Mas como é legal ir lembrando desses casos individuais e vendo, né, a transformação da minha vida por causa do inglês, um mundo de coisas que eu aprendi, de informação, de oportunidade, e legal como eu posso retribuir isso, né, com esse cargo, com essa função, estando à frente da Universidade do Inglês, como eu posso retribuir isso para o mundo aí fora, ajudando mais e mais pessoas a falar inglês. Então essa é um vídeo, é uma live, é uma mensagem de agradecimento mesmo, né? Agradecimento a Deus, agradecimento a você que acompanha a gente aí nessa jornada, porque é muito legal eu saber que eu falo inglês e que meus filhos não vão precisar enfrentar essa barreira emocional de que será que dá para falar inglês? Como vai ser? Num outro vídeo eu vou mostrar o meu filho falando muitas coisas do Pokémon e ele me mostra, papai, olha como tá escrito e olha o jeito certo de pronunciar. E eu fico impressionado, porque com a idade dele, no máximo, eu falava português. E é muito legal ver isso. E eu quero aproveitar essa mensagem de agradecimento e falar de um presente para você. Então, eu não sei por quantos dias isso vai estar disponível. Aproveita, age agora, na hora que você estiver vendo esse vídeo. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, já estiver passando o mês de abril, provavelmente você já perdeu essa oportunidade. Se você está vendo essa live aqui no Instagram, aproveita enquanto ela está no ar, porque em comemoração aos 22 anos de aniversário da Universidade do Inglês, eu quero te dar um presente que a gente chama aqui internamente de inglês em dobro. Então, você vai falar inglês, você vai poder dar de presente um curso exatamente igual ao seu para uma pessoa que você gosta, para uma pessoa que você ame, ou você pode ter um amigo que você quer dividir os custos com ele. E você vai ajudar uma outra pessoa, né? E se rápido, ou melhor, se sozinho às vezes a gente consegue ir um pouco mais rápido, é certeza e mais do que comprovado que juntos a gente vai mais longe. Quando você tem alguém ali para compartilhar essa meta publicamente, alguém para você motivar e alguém para te motivar, alguém para você assumir um compromisso, né? Você vai conseguir com certeza muito mais longe. E não só isso, né? Você vai ter a equipe da Universidade do Inglês te apoiando, te auxiliando, te ajudando, e só vai te soltar quando você estiver falando inglês. E eu quero, como presente de 22 anos, te dar alguns presentes a mais. Então você que se inscreveu hoje para essa campanha de aniversário da Universidade do Inglês, você que preencher a sua pesquisa de perfil pedagógico, se você está vendo essa live aqui no Instagram, manda uma mensagem inbox aqui para mim e fala: Eric, eu quero o link para eu entender melhor, para eu conhecer melhor a promoção de aniversário do Inglês em Dobro. Eu vou te dar o link, você vai entender lá como você vai ganhar o Inglês em Dobro para os nossos cursos principais. Se você está vendo esse vídeo em alguma outra plataforma, clica no link que aparece aqui na descrição ou no primeiro comentário e você vai entender como para o nosso programa principal está rolando essa campanha, que você vai se inscrever, vai comprar um curso, vai ganhar outro exatamente igual ao seu e você vai ganhar alguns bônus especiais. Além de falar inglês, assim que terminar o seu programa, você vai ganhar o programa de espanhol. Então você não só vai falar inglês, mas você vai ser agora trilingüe. Como o José Antunes fala o inglês e fala o italiano, como o Wagner, né, aprendeu o inglês com a gente, depois ele aprendeu a língua que eles falam na Finlândia e no caso dele ele foi à frente e aprendeu outras 5 línguas. Ele que tinha dificuldade no começo para aprender inglês comparado com os outros alunos, hoje ele fala mais de 5 línguas usando o mesmo método que ele aprendeu conosco. Então você vai falar inglês e o seu presenteado também vai falar inglês e vai ganhar um curso de espanhol em 8 semanas. Assim que você terminar o seu curso de inglês, você começa o espanhol. E a razão pela você não fazer os dois juntos já é liberada imediatamente, mas a razão pela qual eu recomendo que você não faça os dois juntos é para não bugar, para não confundir a sua mente. Você vai ganhar ainda a máquina de reprogramação mental, que é um programa criado, desenvolvido pelo Gilberto Chaves, que é cofundador da Universidade do Inglês, empresário em vários setores, em várias áreas, que tem já transformado a vida de milhares de pessoas com um novo mindset, e é isso que ele vai fazer por você nesse programa, a máquina de reprogramação mental, onde você vai reprogramar a sua mente, aonde você vai reprogramar a sua mente aí para esse novo sucesso. Eu estou testando um novo suporte, como vocês devem ter percebido aí, ele não tá legal ainda porque o celular pulou, mas você vai reprogramar a sua mente para o inglês e para esse novo sucesso. Você vai ganhar ainda o Inglês 360, e é um conjunto com mais de 300 aulas gravadas e preparadas por mim e por toda a minha equipe pedagógica. Então, se você está vendo aqui no Instagram, clica no link que está aparecendo aqui na descrição. Se você está vendo em alguma outra plataforma, aliás, está vendo aqui no Instagram, me manda uma mensagem inbox. Se você está vendo em alguma outra plataforma,
clica no link que tá aí na descrição, no primeiro comentário, mas age o quanto antes, porque se deixar pra depois pode ser tarde demais, as vagas já podem ter esgotado e aí você vai ficar de fora dessa campanha de aniversário, ok? O aniversário é nosso, mas o presente é seu. É você que vai ganhar o Inglês em Dobro com todos esses bônus. Combinado? It was a pleasure to be here with you. Foi um prazer estar com você aqui hoje. See you soon. Te vejo em breve. God bless you. Deus te abençoe. Bye bye. Tchau, tchau.